Porque se eu colocar dinheiro, o banco está valendo muito menos, porque a ação não para de cair. Se eu colocar dinheiro agora, eu vou ficar com mais de 10% do banco. Você concorda? Você vai botando dinheiro, é igual uma empresa. Você vai colocando dinheiro, você vai aumentando a sua participação na empresa. E se ele fica com mais de 10% do banco, ele começa a ter que responder por várias coisas, ele passa a ter responsabilidade, ele passa a ter que cumprir várias leis que ele não tem quando ele tem menos de 10%. 10% é um limite que muda completamente as regras do jogo para o dono. Você passa a ser um dono com muito mais responsabilidade se você tem mais de 10%. Ele falou, não posso, por fins regulatórios. Quando ele falou não posso, o Credit Suisse chegou e falou o seguinte, gente, o negócio vai ficar feio. Poxa, por favor, né? Banco Central Europeu, Banco Central Suíço, deem uma declaração dizendo que vocês estão aqui para me ajudar. Os dois calaram. Nenhum dos dois deu nenhuma declaração. Durante o dia ontem, a ação do banco chegou a cair quase 30%. Ou seja, em um dia, a ação do banco ontem chegou a estar, o banco inteiro chegou a estar perdendo mais de um quarto do seu valor. Para vocês terem uma ideia, né, da dimensão, a ação ela estava valendo mais ou menos 2, né? Isso é 85% abaixo do quanto essa ação já valeu em 2021. Essa ação já valeu, o valor máximo da ação foi de 80. Foi de 80. Ela está valendo em torno de 2. Ela já valeu em torno de 80. Aí, quando isso aconteceu, as pessoas falaram, caramba, o negócio é muito sério. E se esse quebrar, a gente tem um problema gigantesco, gigantesco nas mãos. E aí começaram comentários, né, que alertaram as pessoas para o tamanho desse problema. Um deles foi do Nouriel Roubini. O Nouriel Roubini é um analista conhecido, né, no mundo inteiro. Ele costuma ter previsões que são pessimistas. Isso é chamado de bearish, né, que vem de bear, que é o urso. Aliás, uma curiosidade, o ICL traz curiosidade para as pessoas. Por que é o touro e o urso, né? O touro é quando as pessoas acham que o mercado está bem e vai subir. E o urso, quando as pessoas acham que o mercado está ruim e vai cair. Porque o urso, ele ataca, né, batendo para baixo. Então, ele ataca dando um tapa para baixo. E o touro ataca dando uma chifrada para cima. Então, por isso que você tem a figura do touro e do urso. Então, esse Nouriel Roubini, ele fez um tweet ontem, onde, no meio do tweet, ele escrevia ali o seguinte, olha, o problema do Credit Suisse é que talvez seja um banco too big to fail, ou seja, muito grande para as pessoas deixarem quebrar, mas, ao mesmo tempo, muito grande para dar para salvar. Too big to be saved. Então, isso é interessantíssimo, que é o seguinte, olha só, tudo bem, ele é muito grande, então as pessoas não vão deixar ele quebrar. Mas, meu amigo, é tão grande que talvez as pessoas não consigam salvar. E aí? E se não conseguirem salvar o Credit Suisse? Esse sim, você tem respingo no mundo inteiro se esse banco quebra. No mundo inteiro se esse banco quebra. Ontem à noite você vê a ajuda vindo, né? Como a Vivian falou, e a ajuda vem no formato de um empréstimo de mais de 50 bilhões de dólares. Gente, é muito só para a gente ter ideia. Isso é empréstimo, Vivian e William, que normalmente é dado para país. Isso é empréstimo que normalmente é dado para país. Quando a gente vê vários países vizinhos que estão passando dificuldade, eles vão para o FMI, né? Vão para, enfim, os organismos internacionais, e as ajudas que pedem são abaixo disso. Então, esse é o tamanho da encrenca que está acontecendo. E qual que é o grande problema? Qual o grande medo que eles têm? Se o Credit Suisse se ele não conseguisse esse empréstimo, ou se esse empréstimo não for suficiente, e ele começar a vender as reservas de emergência dele, a mesma coisa que aconteceu lá na Califórnia vai acontecer
com o Credit Suisse numa proporção muito maior, que o que ele tem hoje vale muito menos do que valia antes, porque a taxa de juros subiu. E exatamente por conta desse medo, todos os outros bancos, na Alemanha, o Deutsche Bank, na Inglaterra, o Barclays Bank, na França, o BNP Paribas, os bancos europeus todos começaram a desmoronar, porque todos esses, em alguma medida, têm esse mesmo problema. E aí o que começaram a falar? Olha, a primeira coisa que tem que acontecer é que os bancos centrais têm que parar de subir a taxa de juros, porque se continuar subindo a taxa de juros, aí esse problema vai fugir completamente do controle e aí vai tudo para o vinagre. E aí o mundo entra numa crise sem solução. Too big to be saved. Muito grande para sermos capazes de salvar. E é por isso que, nos últimos dias, as previsões de subir a taxa de juros... Então, existem bancos, por exemplo, a Goldman Sachs já está achando que talvez os Estados Unidos não suba mais nada a taxa de juros nos Estados Unidos. E isso que está acontecendo é tão sério, que pode mudar o rumo das taxas de juros no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde isso pode acelerar o processo de queda de taxa de juros, não porque o presidente do Banco Central queira isso, né? Mas porque talvez ele seja obrigado para salvar, né, a saúde financeira das empresas e dos bancos. O que a gente está vendo é muito sério e o capítulo que a gente entrou agora dessa crise é com um dos 30 bancos mais importantes do mundo para a estabilidade do sistema financeiro e o segundo maior banco suíço. Muita gente pode estar assistindo e falando o seguinte: eu quero mais é que quebre. Querer, às vezes eu quero que esses caras, às vezes não, o tempo inteiro, eu quero que essa turma tome uma lição mesmo, porque a história do capitalismo é isso, né? Esses pilantras, porque não tem outro nome, tomando riscos enormes, ganhando assim lucros bilionários todos os anos em cima do dinheiro de quem trabalha, porque essa turma não produz nada em cima de quem produz, essa turma não faz uma cadeira, um computador, não faz absolutamente nada, é uma intermediária e uma saqueadora de produtividade do resto do mundo. Mas o problema é o seguinte, e eles sabem disso, porque o sistema é montado para funcionar assim. Se eles quebram, vai um monte de empresa para o vinagre, vai um monte de empresa para o buraco. E aí as pessoas vão perder os seus empregos e as coisas ficam feias para todo mundo, principalmente para quem não tem nada a ver com isso. E é por isso que vem o governo, né, o Estado, com dinheiro dos impostos das pessoas para salvar esses bancos. Enfim, o tale, né, a história que eu não vou dizer nem triste, né, que tanto nos deixa irado do capitalismo.